Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre uma nova ferramenta, uma ferramenta de planejamento estratégico, tá? O nome dela se chama North Star, tá? Em inglês é uma palavra que significa estrela guia, ou seja, é um planejamento estratégico baseado em uma estrela guia. Combinado? Então eu vou entrar para vocês no passo a passo de como implementar um bom planejamento estratégico, seja para sua empresa, para o seu desenvolvimento pessoal, enfim, fica à vontade de usar essa ferramenta aí. Bom, basicamente eu vou dividir o planejamento estratégico em 3 etapas, tá? A primeira etapa é uma etapa onde a gente vai definir a nossa razão de existência, ou seja, a nossa estrela guia, para onde a nossa empresa está caminhando. Em outros lugares você pode conhecer isso como missão de uma empresa, tá legal? Então o primeiro passo é descobrir qual que é o nosso North Star, ou nossa estrela guia, legal? O segundo passo é onde a gente vai determinar a nossa visão, ou seja, a visão da empresa. A diferença entre o North Star e a visão é que a visão já tem prazo determinado, então você tem que se imaginar daqui 3 a 5 anos de como vai estar a sua empresa ou a sua vida pessoal, tá? Então a visão é o segundo passo. E o terceiro passo, eu vou mostrar para vocês como transformar essa visão em um plano diretor, ou seja, é um plano mestre de como você atingir essa visão caminhando para a sua excelência ou, enfim, até a sua estrela guia, combinado? Bom, começando pelo North Star, como eu disse, é a razão de existência. Então o North Star basicamente é uma frase ou uma imagem que define bem a sua empresa. Ela não tem muito período para você chegar até esse North Star, tá? É quase que algo intangível. Você tem uma direção para onde você quer ir, mas você nunca vai conseguir atingir aquela direção, porque aquela direção é como se fosse a perfeição, combinado? Então eu vou dar um exemplo de um North Star aqui, vou dar um exemplo de North Star de uma empresa que eu fui, visitei e criei esse North Star. Depois eu passo algumas missões de empresas grandes aí, como, enfim, Google, Facebook, LinkedIn. Ou seja, tenta imaginar o North Star como algo que está intrínseco, está dentro de todas as pessoas. Se as pessoas não estão com esse North Star em mente, você provavelmente não definiu bem uma missão para sua empresa, tá? O exemplo que eu trouxe é de uma empresa que eu implementei esse North Star junto com a equipe, e é o seguinte: essa empresa queria ser a escolha número 1 em fornecimento de componentes hidrelétricos da América Latina. Legal? Ou seja, ela quer ser a escolha número 1. A escolha número 1 tem muitas coisas por trás da escolha número 1. Quando o cliente pensa em chinelo, já pode vir uma marca que a gente conhece. Quando o cliente já pensa em refrigerante, pode vir outra marca que a gente conhece. Quando o cliente pensar em produtos de usinas hidrelétricas, vem à cabeça aquela empresa. Então essa é a missão daquela empresa na América Latina. Combinado? Então todos os funcionários, independente da hierarquia, da idade, da função, do cargo, devem ter isso em mente. Percebam que não é algo que tem prazo. Então, por exemplo, não é uma frase assim, eu quero ser a número 1 daqui 3 anos. Não, ela quer ser a número 1. Então isso está intrínseco. Isso é algo intangível, isso é algo que a longo prazo a gente quer atingir, mas se atingir a gente quer manter isso. Percebam? Essa é a diferença de um North Star e de uma visão. A visão já é algo mais temporal. A visão é algo que você determina de tanto tempo que você pretende ser. Então, por exemplo, nesse exemplo aí da North Star que eu comentei de ser o número 1, nós definimos 5 pontas dessa estrela guia, tá? Então a estrela tem as 5 pontas e cada ponta significa algo, tá? Então, por exemplo, para ser o número 1, a gente tem que ter os melhores prazos de entrega. Para ser o número 1, a gente tem que ser flexível às mudanças de mercado. Para ser o número 1, a gente tem que ter qualidade em primeiro lugar. Para ser o número 1, a gente tem que ter segurança na construção das usinas. Legal? Então, para ser o número 1 e para fechar, a gente tem que ter uma equipe excelente. Esses foram os 5 pontos que foram determinados. Baseado nesses 5 pontos, começaram a trazer mais números. Então, por exemplo, pelo histórico da empresa, nós tínhamos em torno de 80% de prazos de entrega concluídos, ou seja, no prazo, foram entregues no prazo, né? Ou seja, a cada 10 projetos, 8 são entregues no prazo e 2 acaba falhando um pouco. Então, na visão da empresa de 3 a 5 anos, qual que foi a meta colocada? Em 3 anos eu quero chegar em pelo menos 90% de taxa de entrega. Em 5 anos eu quero chegar em 95% de taxa de entrega. Isso já é visão. Visão é algo que já é algo mais mensurável, algo que você consegue determinar prazo e tem sim uma métrica para você, enfim, determinar se atingiu ou não atingiu aquela visão, tá?
A visão ela tem que estar sempre conectada com a missão, tá? Ou com o North Star. Então, sempre que você atingir aquela meta tem impacto na North Star, que é ser o número 1. Perfeito? Entenderam a diferença entre North Star e visão? A visão você também pode dividi-la em 3 etapas aí, tá? Na verdade, são 3 elementos da visão, não 3 etapas. O primeiro elemento da visão são os indicadores, que foi o que eu acabei de comentar. Então, você tem que desenvolver indicadores. Uma dica sobre indicadores que é muito legal é o seguinte. Muita gente tem dúvida de como criar um indicador. E eu aprendi uma forma muito fácil e simples de como criar um indicador. É simples. Todo indicador ele vai ser igual a um input dividido por um output. Ficou fácil agora, né? Vamos lá. Input, lembra de uma continha de divisão, né? Então é só 2 números que você tem que aí meio que decorar, tá? Input é tudo aquilo que você coloca em um processo, em um produto, em um resultado. Tudo que você coloca em um processo. Ou seja, o que você coloca em um processo? Você coloca mão de obra, você coloca o seu tempo, você coloca a sua atenção, você coloca materiais, equipamentos, energia elétrica, água, enfim, tudo que você coloca naquele processo para transformar aquele resultado. Combinado? Então isso é input. Grava essa palavra. Input é todas as entradas do processo. Combinado? Legal. Agora, no denominador, pensa no output, né? Output que fala, né? Mas o output é o seguinte, é tudo que sai do processo. Então vamos imaginar, por exemplo, o que sai de um processo depois que você o transforma? Sai resíduos, pode sair o próprio produto acabado, pode sair um produto com falha, pode sair dinheiro, porque aquele processo pode ser uma venda, então você pode ganhar dinheiro naquele processo. Enfim, existem satisfação do cliente é algo também. Enfim, pensa em tudo que sai do processo. Depois que você conclui aquele processo, quais são as saídas, os resultados daquele processo? É simples. Agora é só você criar um indicador. Escolha qualquer um input, coloque no numerador. Escolha qualquer um output e coloque no denominador. Você acabou de criar um indicador de performance ou um indicador de produtividade, muitos conhecem como KPIs, né, ou KPIs, né, que muita gente fala. Então, o indicador é básico, é simplesmente criar isso, tá? Então, a primeira etapa da visão é você criar indicadores, combinado? Indicadores, para que esses indicadores? Você vai ter, depois que você coletar os dados, você vai ter os seus dados atuais da empresa. Então você desenvolve os indicadores iniciais e justamente você tem que se imaginar daqui 3, 5 anos, pode ser ano por ano, o quanto você quer estar melhor com esse indicador, tá? Já vou passar o passo a passo de como você determinar quais indicadores você tem que criar para sua empresa, tá legal? Mas fica aí até o final, eu só estou dando um resumo dos 3 passos aí para você criar um planejamento estratégico. Depois dos indicadores, você tem a segunda parte da visão, que é um mapeamento dos seus processos e produtos. O que significa isso? Basicamente é você olhar para os seus processos, olhar para os seus produtos, mapear eles, entender como eles funcionam etapa por etapa e fazer um brainstorming com a sua equipe. Ou seja, separa lá um dia, separa a equipe, junta todo mundo e fala assim, galera, vamos pensar em ideias de melhoria que a gente pode colocar aqui no nosso processo. Combinado? Aí você distribui post-it, distribui papel, cada um marca. É importante que cada um pense de forma individual aí para poder criar essa visão, ou seja, dar a oportunidade de todo mundo falar. E é isso. Então você vai ter um mapa do estado atual do seu processo e um mapa do estado futuro, ou seja, como todas as coisas deveriam acontecer. Combinado? Então você tem os indicadores, você tem como o seu processo seria. Já eu falo em mais detalhes de como você implementar os dois, tá? E o terceiro seria a parte de infraestrutura, ou seja, o local que você está hoje, o espaço físico, o seu espaço digital, toda a infraestrutura do seu negócio como um todo. Então são esses 3 pontos que você tem que analisar para determinar uma boa visão. Após a visão, aí tá fácil, você já tem o estado atual, ou seja, você tem seus indicadores como estão hoje, você tem seus processos, você tem a sua infraestrutura como está hoje. E você tem como você gostaria de ser daqui 3 a 5 anos, sua infraestrutura, os seus indicadores e os seus processos e produtos. Basicamente, entre o estado atual e o estado futuro, existe um gap, existe um caminho a percorrer. Esse caminho, ele é repleto de ações, atitudes, iniciativas que você tem que ter. Portanto, o plano diretor ou o master plan, basicamente é o quê? Você enxergar o estado futuro e encher esse gap de ações. O que eu tenho que fazer hoje para realmente transformar o estado atual no estado futuro? E
e aí você cria, eu vou mostrar mais pra frente um modelo de como você cria esse master plan, mas basicamente, cara, é um papel na parede gigante com o ano todo e você a cada semana tem uma atividade para fazer. Percebam a escadinha do mapeamento estratégico. Do master plan você está identificando atividades e fazendo acompanhamento das atividades que devem acontecer naquela semana, que vão impactar a visão, está caminhando em direção ao North Star. Eu vou passar um vídeo agora para vocês, é um vídeo um pouco engraçado, mas vou passar o vídeo, vocês olhem para ele e depois eu vou explicar o motivo desse vídeo. Avion. Aeroplane. Aero. Avion. Flugzeug. Surprise. Surprise. Sorpresa. Sorpresa. Überraschung. Papillon. Butterfly. Farfalla. Mariposa. Schmetterling. Stilo. Pen. Penna. Plume. Kugelschreiber. Marguerite. Daisy. Margarita. Margarita. Gänseblümchen. Ambulance. Ambulance. Ambulanza. Ambulancia. Krankenwagen. Science. Science. Scienza. Ciência. Naturwissenschaften. Bom, vocês acabaram de perceber que assim, cada pessoa no vídeo falava de uma forma diferente e você também entendia de uma forma diferente. No alemão, às vezes você não conhecia o alemão, então você, quando ele falava em alemão, você não entenderia aquela palavra. Vamos trazer isso um pouco para o mundo corporativo, tá? Quando nós temos diversas áreas de trabalho, seja a manutenção, fornecedores, ou seja, os compradores, vendedores, a parte de mídia social, marketing, finanças, produção, recursos humanos, administração como um todo, contabilidade, enfim, independente da área, tem que tomar muito cuidado de cada área não criar os seus próprios indicadores baseados em um planejamento deles, porque o que pode acontecer? Já aconteceu em muitas empresas que eu participei. A área de compras tinha um indicador, aliás, a área de logística tinha um indicador que estava em torno de 95% das vezes não falta material para a produção. Ou seja, a produção sempre está com material para poder produzir. Combinado? Já na produção, um indicador criado pela produção, aparece que o maior problema da produção é a falta de material. Foi em uma análise que a produção fez. Bom, olhem que distorção. Na mesma empresa, na mesma organização, duas áreas que se comunicam, ou seja, um é cliente e fornecedor do outro. Esse daqui fala que as entregas estão maravilhosas e esse daqui fala que as entregas estão ruins. O que isso acontece? Na área de suprimentos ou na área de logística, é bem provável que eles não vão tomar atitudes e ações de melhoria para aquele indicador. Até porque aquele indicador está bom. Já na produção, o indicador está horrível, então eles querem melhorar isso. Só que quando eles chegam na área de logística, vão melhorar, a área de logística fala, não, isso daí não é prioridade para a gente. E começam os conflitos internos, legal? Um bom planejamento estratégico é quando você conecta todas as áreas de uma empresa para um bem comum, tá? Ou seja, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês de departamentos ou pessoas que estão caminhando por si só, assim como você viu no vídeo, cada uma tem uma linguagem, para um grupo de pessoas que estão caminhando na mesma direção, ou seja, que todos interpretam da mesma forma, todos entendem a mesma língua, todos falam a mesma língua. Então, o maior benefício de um bom planejamento estratégico ou da metodologia North Star, como eu estou te passando da Estrela Guia, é sim colocar todas as pessoas em um senso comum, uma única direção. E aí a gente muda um pouco a pergunta. Em vez das pessoas começarem a falar o que eu posso melhorar, as pessoas começam a falar o que nós podemos melhorar. Existe também uma outra metodologia que é chamada de Hoshin-Kanri. Eu vou gravar alguns vídeos sobre essa metodologia, mas essa metodologia ela ensina vocês a como desdobrar as metas. Porque a partir do momento que você fez um planejamento estratégico, por exemplo, na diretoria, como você faz que esses indicadores da diretoria atinjam todas as áreas da empresa? Então, no método Hoshin-Kanri, eu ensino vocês a como, enfim,
implementar esse desdobramento de metas aí. Bom, agora sobre a visão eu já comentei para vocês os 3 elementos da visão. Eu vou colocar uma imagem aqui muito importante, tá? Primeiro eu vou explicar um pouquinho do que tem nessa imagem. Vamos imaginar essa imagem, essa é uma montanha, tá? Essa montanha lá no topo da montanha, como se fosse a nossa estrela guia, está lá onde a gente tem que atingir. E cada marcação que você está vendo aí na montanha é como se fosse os anos se passando e atingindo as visões até chegar no North Star na visão. No North Star. Bom, esse ciclo aí que vocês estão vendo, essa circunferência, essa bola aí, é o ciclo PDCA. Esse ciclo é um ciclo bem conhecido hoje, mas se você não conhece, basicamente é o quê? Ele é um ciclo de melhoria contínua. Ou seja, você primeiro planeja uma melhoria, igual eu comentei que você planeja as atividades da semana, você executa essas atividades da semana, eu já estou indo para o segundo quarto desse PDCA, e depois o C é você checar, você verificar os resultados das ações que você tomou, se deram certo ou se deram errado. Se alguma coisa saiu do lugar, você ajusta, ou seja, esse Azinho aí é de agir, então você ajusta essa melhoria, melhora, padroniza e aí você coloca esse calço. Na imagem vocês estão vendo que tem um calço. Então você melhora, padroniza e põe um calço. Por que você tem que padronizar? Porque se você não padronizar um processo, não criar um procedimento, essa bola vai voltar para trás e aí você perde toda a sua melhoria. Então você tem que fazer uma melhoria contínua, semana a semana, até atingir a visão do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quinto ano, sempre caminhando em direção à estrela guia. Combinado? Por isso da importância de uma boa visão e um bom detalhamento de um plano diretor. Agora eu vou ensinar uma dica de como começar a criação desse planejamento estratégico, que é a dinâmica do chapéu. Não sei se vocês já ouviram dizer, mas basicamente é o seguinte: se você tiver um pouquinho aí de recursos, você pode comprar chapéus de diversas cores, tá? Dependendo aí do tamanho da equipe que você tiver. Mas basicamente é o seguinte: você tem que determinar para cada cor de chapéu, ele vai ser uma parte interessada do seu negócio ou mesmo do seu desenvolvimento pessoal. Então, assim, o que é uma parte interessada? Em outras palavras, algumas pessoas conhecem como stakeholders, que em inglês é basicamente você segurar a carne. O que é essa expressão de segurar a carne? Significa o quê? Quando a gente fabrica uma carne, quantas pessoas participaram dessa fabricação dessa carne? Quantas pessoas estão interessadas nessa carne? Vamos lá. Eu tenho desde do interesse do Guilherme em fazer um churrasco e comer essa carne e ela estar boa, ou seja, do cliente. Eu tenho um interesse lá do criador, lá do produtor, de ter um custo bom, de ter uma produtividade boa para poder vender e ter uma qualidade boa, enfim, não prejudicar tantos animais, enfim, ele tem diversas preocupações, então ele é uma parte interessada. O distribuidor é uma parte interessada também, porque ele distribui. O revendedor também é uma parte interessada. A sociedade é uma parte interessada. Então, tudo que tange esse produto, carne, né? Quem segura a carne, tem que estar interessado, são as partes interessadas de um processo ou de um produto. Então, assim, para cada cor de chapéu, eu quero que você pense em todas as partes interessadas no seu negócio, tá? Nós temos fornecedores, clientes, os próprios funcionários são uma parte interessada nesse negócio, concordam comigo? Até porque ele tem um emprego e tudo mais. Os concorrentes também são uma parte interessada. Por que os concorrentes são? Porque os concorrentes gostam de fazer, às vezes eles analisam a sua empresa e tudo mais para poder melhorar, efetivar. Então, a concorrência, você tem que entender a concorrência como um lado positivo da moeda, sabe? Não olhe para a concorrência como algo ruim, olhe para a concorrência como alguém que está querendo te levar também para cima, tá? Combinado? Eu tenho só cortando um pouco aí a questão de stakeholders, enxerga aqui minha mão. Vamos dizer que você é essa daqui, tá? E o seu cliente está aqui. Então você tem um produto ótimo que atende às necessidades do cliente. Então seu produto está ótimo e atende a necessidade do cliente. Você concorda comigo que as exigências dos clientes, elas aumentam a cada dia? A cada dia elas aumentam. Se você se manter ótimo, o que aconteceu aqui, ó? Está existindo uma diferença entre o seu processo, que é ótimo, e a exigência do cliente. Portanto, a filosofia de melhoria contínua é o seguinte: basta você parar de melhorar que você acaba perdendo para a concorrência. Percebam? Porque seu produto continua ótimo, só que a exigência cresceu. Então basta parar de melhorar que você acaba perdendo para a concorrência. Combinado? Então a concorrência sempre te leva para cima.
Se a concorrência desenvolver um produto novo, você tem que olhar esse produto novo, entender, ir na empresa da pessoa, ver como é que funciona e também desenvolver. E um puxando o outro para, enfim, criar produtos, inovações e tudo de bom aí. Além dos funcionários, nós temos a sociedade também, que é uma parte interessada, seja na parte de meio ambiente, na parte de segurança, ou enfim, de organizações sem fins lucrativos, a sociedade também é uma parte envolvida no seu negócio. E quem sabe também, sabe uma pessoa que também está envolvida, além dos funcionários? Potenciais candidatos ao seu negócio. Novos parceiros, novos fornecedores, novos funcionários, novas sociedades, novas empresas. Então, percebam que existe um mundo aí por trás das partes interessadas. Então eu quero que você, para cada parte interessada, determine uma cor de chapéu. Então, sei lá, a cor amarela é dos funcionários, a cor azul, sei lá, é do meio ambiente, e aí você determina as cores. Agora é o seguinte, você vai juntar toda essa equipe e vai fazer uma rodada de chapéu. Vai colocar um chapéu em cada um aí, ó. Colocado o chapéu, você vai perguntar, pessoal, se imaginem, se coloquem no lugar da parte interessada. Então a pessoa, naquele momento, o seu funcionário vai virar o seu fornecedor. E aí vocês têm que fazer as seguintes perguntas. Quais são os meus requisitos? Quais são as minhas expectativas quanto àquele produto ou àquela empresa? Então eu, com o chapéu do fornecedor, tenho que imaginar. Quais são minhas expectativas? Cara, mas eu como fornecedor, eu gostaria de receber os pedidos daquele cliente de forma sistemática. Tem dia que eles ligam na segunda, tem dia que eles ligam na sexta, tem dia que eles pedem 10 mil, tem dia que eles pedem 2. Aqueles caras lá, realmente, eles não têm muita sistemática para fazer pedidos. Tá, legal. Vamos colocar o chapéu do cliente. Eu como cliente, eu mandei uma reclamação, mas eles não me respondem. Eu estou tentando entrar em contato com o saque, eles também não me respondem. Legal, outra expectativa. E comecem. É um brainstorming gigante, tá? O que você vai fazer? Você vai distribuir post-its ou papéis para cada um e eles vão escrever todas as expectativas e requisitos que eles têm com aquele chapéu. Combinado? E vai colar lá numa parte. É bom você ter um painel, um quadro bem separado com as partes interessadas. Porque aí você vai colando todos os post-its de cada parte interessada. E aí, sei lá, você dá 5 minutos e troca. Aí eles trocam o chapéu, rodada de novo. Trocam o chapéu, rodada de novo. Legal? Essa é a dinâmica do chapéu. Ela é bem simples e muito poderosa. Entender a dinâmica do chapéu, qual que é o objetivo dessa dinâmica? O objetivo dessa dinâmica, basicamente, é você coletar informações, observações, verbalizar elas e tornar desse pacote uma matéria-prima para você desenvolver o seu planejamento estratégico. Então, antes de começar a desenvolver o planejamento estratégico, você tem que fazer essa dinâmica, tá legal? Então, fazendo a dinâmica, você vai colocar muita informação e eu te garanto, com essas informações em mãos, o seu planejamento estratégico vai ficar muito melhor. Agora eu vou passar para vocês uma outra ferramenta, uma outra dinâmica de grupo aí, tá? Tem a dinâmica do grupo do chapéu, agora tem uma outra dinâmica que ela é usada, uma matriz que é bem conhecida aí em quem trabalha com planejamento estratégico, que é uma matriz chamada matriz SWOT, tá? Nossa, esse W ficou bom, SWOT, combinado? Matriz SWOT. Vamos a essa matriz. Então a matriz basicamente é um negócio assim, ó, tá? Onde você tem o S, W, O e T. São 4 palavrinhas em inglês, tá? Então o S significa strengths, que é o quê? Forças. W de weakness ou fraquezas, então forças, fraquezas. O de opportunities ou oportunidades, tá legal? E o T de threats ou ameaças, tá? Então vamos lá. Forças e fraquezas na parte de cima e nas duas partes de baixo, oportunidades e ameaças. O que é essa matriz? Basicamente, essa matriz ela é um mapa mental para você coletar informações, seja de ambientes externos ou internos, sobre o seu negócio perante ao mercado e perante a concorrência. Para quê? Justamente para você coletar informações para desenvolver um bom planejamento estratégico. Então, também é uma ferramenta para você usar antes do seu planejamento estratégico. Combinado? Então, vamos lá. A primeira dinâmica que você vai fazer é olhar para o S e pensar assim. Lembrando, né? Aqui eu não vou falar de novo sobre a equipe. Eu já expliquei que você tem que determinar uma equipe multifuncional, pessoas interessadas no assunto. Você não pode fazer isso sozinho. Você tem que falar com clientes, você tem que falar com fornecedores, enfim. Tem que fazer uma boa equipe aí para poder determinar um bom SWOT, tá? Sozinho é muito difícil você fazer um SWOT. Então vamos lá. No primeiro quadrante lá de forças, você tem que imaginar o seguinte. O que hoje, dentro da minha organização ou do meu processo,
é muito forte. As pessoas elogiam, falam, caramba, esse processo aí é muito bom, cara. O que as pessoas elogiam? O que é muito bom? O que você acha que é forte na sua organização? Outro aspecto sobre força, é importante você questionar o seguinte: as minhas parcerias são fortes? Como assim minhas parcerias são fortes? Com o seu fornecedor, com o seu parceiro de negócio, com o seu revendedor, seus parceiros. A sua parceria é forte? O que é forte na sua parceria? Também marca isso, tá? No segundo quadrante, nós temos a parte de W, ou a parte de fraquezas. Na parte de fraquezas, você tem que perguntar o seguinte: o que no meu processo, como eu comentei nas forças, o que no meu processo é fraco, ou que as pessoas falam que a gente tem que melhorar, o que é fraco no meu processo? E uma segunda pergunta: o que é fraco que os meus clientes falam que é fraco? Então, olhando para o ambiente interno, você vai falar o que é fraco. E agora do ambiente externo, o que as pessoas falam de você, seus clientes? O que eles falam que é fraco? O atendimento é fraco? A qualidade é fraca? O que os clientes, os concorrentes ou o ambiente externo fala que você é muito fraco? Terceiro quadrante é a parte de ameaças, tá? Que é o T. Então vamos lá. A parte de ameaça, é porque eu estou fazendo a volta, tá? Não estou fazendo SWOT assim, estou fazendo a volta, mas enfim, não importa muito a sequência, tá legal? A parte de ameaças são duas perguntas. Primeira, quais ameaças você tem nos próximos anos? De quem, Guilherme? É simples, do governo. O governo não está criando leis, enfim, tributos, impostos a todo momento. Então, quais ameaças você tem do governo? Quais ameaças você tem de uma nova tecnologia, de um novo produto que está entrando no mercado? Quais ameaças você tem de concorrentes? Quais ameaças você tem de clientes? Então, todas essas ameaças que estão por trás aí do seu negócio, você tem que analisá-las e perguntar, caramba, isso é uma ameaça ao meu negócio, à minha organização, ao meu processo. Legal. Falamos de ameaça, agora faltou o de oportunidades, tá? Sobre oportunidades, são duas coisas. Quem traz ameaça também pode trazer oportunidade. Então você tem que observar se o governo está te trazendo uma boa oportunidade, até porque às vezes ele cria uma lei que pode te beneficiar. Então, oportunidades que o governo pode trazer, que a tecnologia pode trazer, que novos produtos podem trazer, porque às vezes nasce um novo produto e ele não vai ser um produto substituto seu, ele vai ser um produto complementar ao seu. Então, fique esperto com a nova tecnologia, os novos produtos que estão surgindo. A própria mão de obra se qualificando pode ser uma oportunidade para você. E também, oportunidades, é muito importante você olhar para os seus parceiros, para os seus fornecedores. Quais oportunidades eu tenho com os meus parceiros, com os meus fornecedores? Será que tem um produto novo? Será que eu consigo desafiar eles? Será que o fornecedor está criando uma matéria-prima diferente que o meu produto pode ficar muito melhor? Enfim, percebam também oportunidades com relação aos seus parceiros e fornecedores. Então é isso. Igual na dinâmica do chapéu, você vai fazer um brainstorm, separar a galera, cada um vai pegar post-it, você vai fazer uma etapa por vez, vai preencher aquele negócio de post-its e aí você vai ter de novo uma boa matéria-prima para você continuar o seu planejamento estratégico. Tem algo que poucos fazem com o SWOT, mas que é muito importante. Você não tem os quadrantes? Agora você tem que fazer o cruzamento desses quadrantes. Como é que funciona esse cruzamento? É bem simples. Você vai pegar as duas letras de cima, que são as forças e fraquezas, e você simplesmente vai cruzar as forças e fraquezas com as oportunidades e cruzar as forças e fraquezas com as ameaças. Como assim, Guilherme? Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você tem uma força que você pode usar essa força para quebrar uma ameaça. Então, por exemplo, você tem uma forte parceria com o fornecedor, você tem um poder de barganha altíssimo, até porque você detém aí 70% do faturamento daquele fornecedor, então você tem um poder forte da sua parceria. E você tem uma ameaça, tá? O que acontece? Você tem uma ameaça que está ameaçando, né, o seu fornecedor de ficar mais caro. Então vamos lá, o que eu posso fazer para isso acontecer? Então, se o fornecedor vai ficar mais caro devido a essa ameaça, o seu poder de barganha é forte. Então você consegue usar esse poder de barganha para meio que quebrar essa ameaça. Você vai ter um poder de barganha muito forte com o seu fornecedor para não aumentar tanto quanto a ameaça e você está à frente do mercado. Foi um exemplo bem simples. Ou o outro lado, eu falei sobre ameaça.
E se você transformasse uma fraqueza em uma oportunidade? Por exemplo, digamos que todos os concorrentes, ou enfim, no seu mercado, o prazo de entrega é um problema. Seja com o seu concorrente, seja o seu prazo de entrega, vocês são fracos nisso, tá legal? Então é uma fraqueza da empresa de vocês, tá? Existe uma oportunidade que clientes estão reclamando muito desse prazo de entrega, dessa entrega, do atendimento como um todo. Então, ali é um momento que você pode perceber e falar, poxa, eu tô com uma oportunidade aí de atender bem os clientes e meu prazo é ruim, eu acho que eu vou trabalhar em cima desse prazo. Então você junta os dois e fala, esse vai ser um foco de trabalho. Eu vou focar em trabalhar no meu prazo de entrega para atender bem os meus clientes. Cara, são inúmeras, assim, é muito complicado aqui eu expor para vocês todos os cruzamentos que tem, porque realmente cada negócio, cada processo, ele tem um planejamento estratégico diferente um do outro, tá? Então é único, é só realmente fazendo, botando a mão na prática que você vai com certeza, assim, se encantar com a metodologia. Bom, entendido as duas dinâmicas, a dinâmica do chapéu e a dinâmica do SWOT, antes da gente passar para o North Star, tá? É muito importante tomar cuidado com alguns erros nessa fabricação desses dados, dessas observações. Não escreva ações, escreva observações, verbalize seu pensamento, mas ações é só para o terceiro passo, é só para o passo do plano diretor. Então escreva observações, meu prazo é ruim, o cliente reclama disso. Não coloque assim, temos que melhorar o prazo até dia tal, sabe? Não, são observações e não ações. Ações a gente vai deixar por último. Segundo erro que as pessoas cometem, elas não fazem agrupamento das ideias. O que seria o agrupamento das ideias? Depois das duas dinâmicas, a gente vai ter muito post-it. Tem uma técnica muito legal que você pode usar, que é a seguinte, se chama diagrama de afinidades. Digamos que a gente tem um quadro e a gente tem lá seus 80 post-its. O diagrama de afinidades funciona da seguinte forma. Você vai pegar o primeiro post-it e vai colocar num quadro em branco. Você vai pegar o segundo post-it e vai se perguntar, essa frase, essa observação tem a ver com aquela ali? É muito rápido, tem que ser rápido assim. Esquece esse negócio, tem impacto indireto, tem impacto direto, impacta, mas não muito. Cara, tem relação, coloca junto. Tem relação, não tem relação, tem relação, não tem relação. E no final você vai acabar agrupando em alguns itens menores. Então você vai conseguir transformar, sei lá, 80 observações, você vai agrupar ela em 6 grandes observações, alguma coisa do tipo. Porque quando você tem essas 6, fica muito mais fácil de enxergar todo o seu planejamento estratégico. Outro erro que as pessoas cometem, deixe que as pessoas trabalhem de forma individual no começo. Ou seja, dê para cada um, dê tempo, dê 5 minutos, dê 10 minutos. Deixe cada um pensar, deixe cada um apresentar a sua ideia. Porque quando você faz tudo em equipe e não deixa ninguém pensar e ter o pensamento individual, você pode estar acabando criando as pessoas com aquele... Ela tem o pensamento, ela quer falar, ela quer escrever, só que ela não consegue se impor ali no meio e falar a sua observação. Então, no começo da dinâmica, deixe que cada um quietinho. E depois sim, depois junta todo mundo, cada um apresenta a sua ideia e aí o trabalho em equipe é sensacional. Outro erro no planejamento estratégico, bem nesse comecinho aí do planejamento estratégico, é o seguinte: você não faz benchmarking para um bom planejamento estratégico. Sem benchmarking, você não tem um bom planejamento estratégico. O que é o benchmarking, Guilherme? Benchmarking é uma expressão de você observar o mercado em sua volta, o ambiente externo. Então, por exemplo, eu tenho uma padaria chamada lá Guilherme Pães e eu tenho um concorrente que fica, enfim, a umas 5 quadras de mim, que é o João Pães, tá? Enfim, todos os dias eu passo no João Pães e falo, caramba, meu, quanta gente lá comprando pão e na minha não tem ninguém. O que é o benchmark? Eu ir lá, ô João, como é que você tá? Tudo bem? Pô, o que você faz aí para ter tanta gente, cara? Observar, analisar, conversar, usar os concorrentes e o mercado a favor de você, conversa com os clientes. Ô, por que você vai no João e não vai no Guilherme? Pessoal, benchmarking, olhe o que o mercado está fazendo, novas tecnologias que estão surgindo, não fique só no seu país, vá para outros países, nem que você use o Google Tradutor aí para traduzir, mas coloca lá o que o cara está fazendo na Rússia, o que o cara está fazendo na Alemanha sobre esse assunto. Descubra, entenda, faça benchmarking, tá? Sem benchmarking você não faz um bom planejamento estratégico. Outro erro é o seguinte,
Não é possível fazer um planejamento estratégico em 2 horas. Cara, no mínimo tem que ser um evento aí de 1 semana. Combinado? Não faça assim, vamos em uma reunião fazer nosso planejamento estratégico? Não. Vamos fazer um evento e se dedicar 100% a esse evento e fazer um bom planejamento estratégico. E uma boa preparação, uma boa coleta de dados. O outro eu já comentei no começo, que é você fazer sozinho. Não faça seu planejamento estratégico sozinho. Dê oportunidade de todos os seus colaboradores e funcionários falarem, tá? É muito importante porque assim, que acontece? Quando você está num cargo aí de diretoria, num cargo de gerência, ou mesmo aí é dono, aí é CEO e coordenador e tudo mais, e não está num cargo, digamos, de uma rotina mais padronizada, de fazer, operar uma máquina, de atender um cliente, o que acontece, tá? Você que está nesse posto, através da sua experiência, que você é um cara muito experiente, através do seu conhecimento, até porque para você ter chegado onde você chegou, você teve muita experiência e muito conhecimento, seus ensinamentos, tudo que você traz na sua bagagem, quando você tem um desafio pela frente, você costuma pegar toda essa bagagem que você tem e transformar a sua bagagem em uma solução para aquele desafio. Então, por exemplo, quando eu chegar em você, cria o seu planejamento estratégico. Tá aqui, ó, é fácil. Você vai pegar um papel, uma caneta, você vai conseguir criar o seu planejamento estratégico assim, ó, rápido, muito rápido. Mas uma coisa eu te falo, você acabou de pular para a solução. Quando a gente usa a nossa bagagem para criar uma solução, a gente deixa um buraco negro aí muito grande, que é um gap de pular para a solução. Às vezes a gente não analisa fatos e dados, a gente analisa o que a gente tem de conhecimento. Então eu peço um pouco de paciência, use todos os seus colaboradores, deixe que eles falem, deixe que eles coloquem os post-its. Depois dos dados e dos fatos, eu tenho certeza que a partir do momento que você ouvir os seus funcionários, além de eles se motivarem, você vai ter muito mais informação para fazer um melhor planejamento estratégico. Então não faça sozinho. Estamos preparados para criar o nosso North Star. O North Star é o seguinte, é bem fácil. Depois de todas as informações, todos esses brainstorms, essas dinâmicas, você vai ter muita informação, todo mundo está na mesma página. É o seguinte, você vai dar um post-it para cada um e cada um vai fazer o seguinte, tem que escrever uma frase que representa todos os post-its. Sim, é isso. Uma frase que represente tudo, represente atender todas as expectativas dos requisitos de todas as partes interessadas. Pensa nisso. E aí cria essa frase. E aí é simples, cara. Coloca essas frases aí no papel. E aí, como é uma galera, usa a democracia, cada um tem seu voto. Coloca 3 votos aí para cada um. Então não pode votar no seu, tem que votar em um outro. Aí cada um dá 3 votos. No final você vê qual teve mais voto e pum, definido o seu North Star. Combinado? É isso. Difícil? Não, né? Mas é uma forma prática aí de você fazer. Nesse canal eu costumo trazer muitas formas práticas de como você implementar as coisas, tá? Vocês vão ver que dificilmente eu vou falar sobre a história da ferramenta, de quem inventou, de quando veio. Eu tenho na prática, cara, porque uma coisa que eu coloquei na minha vida quando eu aprendi diversas ferramentas foi pegar essa ferramenta e colocar na prática. Então eu aprendi muita coisa fazendo. E é o que eu tô trazendo para vocês nesse canal, tá? Então todas as metodologias que você encontrar aqui é realmente como implementar na prática. Podem ter formas melhores? Claro! Existem diversas ferramentas, mas as ferramentas que eu te mostro é como você implementar na prática e tem resultados. Legal, criado o North Star, agora nós podemos criar a nossa visão, tá? O que é a nossa visão? Como eu comentei com vocês, é algo que existe sim um tempo para você conquistar essa visão. Então a visão, ela tem 3 elementos, legal? Como eu comentei, indicadores, mapeamento de processos e infraestrutura, combinado? Esses 3 pontos. Vamos lá. Vamos ao primeiro, que é o indicadores. Lembrem-se do que eu comentei. Para você criar um indicador, você tem que ter inputs divididos por outputs. Dar um exemplo bem simples de um input sobre um output. Então, um input é o que eu coloco. Então, digamos que eu coloquei 40 horas de trabalho. Então, tem 40 horas de trabalho. E nessas 40 horas, eu consegui fazer 5 projetos. Então, eu coloco no numerador 40 horas de trabalho. No denominador, eu consegui fazer 5 projetos. 40 dividido por 5, eu tenho a cada 8 horas eu faço um projeto. Isso é um indicador. Daqui 3 anos, você quer estar melhor ou pior com relação à carga de trabalho sobre um projeto? Digamos que você enxergou lá no seu brainstorming
que a hora por projeto vai ser um grande diferencial no futuro, é uma oportunidade que você tem. Então daqui a um ano, em vez de ser 8 horas por projeto, a sua meta vai se reduzir para 6, para 5 horas por projeto. Daqui 3 anos, 4 horas, daqui 5 anos, quem sabe a cada 2 horas você faz um projeto. Mas tenha em mente os indicadores. Como que a gente faz isso? Existe uma técnica. Para quem não assistiu, eu vou deixar uma aula depois, ou no meu canal, ou mesmo no curso aí que eu estou disponibilizando, tá? Vai estar no link na descrição. Eu vou deixar algumas aulas sobre caminho da excelência. O que é isso? O caminho da excelência, basicamente, ele define 6 letras que definem um processo excelente, enfim, é um processo excelente, que define um processo excelente. Então, dessas 6 letras, vale você fazer o brainstorm de quais indicadores dessas 6 letras você poderia implementar no seu negócio. É como se fosse um checklist, tá? Ou seja, é como se fosse um passo a passo de como você determinar quais indicadores você quer colocar no seu planejamento estratégico. Primeiro é a letra S, que é a letra de segurança, saúde e meio ambiente. O que é isso? Cara, tudo que tange segurança. Segurança do quê? Segurança das pessoas, segurança da sociedade, segurança da informação, meio ambiente, o que eu falei? Segurança, meio ambiente e saúde dos seus funcionários, tudo que tange isso. Pô, deixa eu criar um indicador sobre isso. Então vamos lá, ó. Quantas horas de trabalho eu tô tendo, ou seja, quantas horas de trabalho eu tô input, eu tô colocando horas de trabalho e tá saindo acidentes de trabalho. Então, a cada quantas horas que acontece um acidente de trabalho na minha empresa? É um indicador legal para você ver a frequência de acidentes. Combinado? Vazamento de informação. A cada quantas horas de trabalho vaza uma informação. Então você tem que coletar esses dados hoje para você ter o estado atual dos seus indicadores. Então passamos do S, que é a primeira letra. A segunda letra é o V, que é visibilidade, tá? Visibilidade basicamente é o quanto você tem os seus processos transparentes, o quanto você usa gestão visual. O que significa isso? Você tem um processo que ele é autoexplicativo. Você não precisa explicar para as pessoas entenderem o passo a passo de como funciona, qual é a etapa 1, qual é a etapa 2. Você não precisa explicar quando uma ferramenta ou uma máquina está quebrada e precisa chamar a manutenção. É quando você tem um processo inteligente, um processo visualmente fácil de entender, visualmente explicável, você tem um sistema realmente robusto de uma ferramenta quebrar e ser rapidamente atendido o seu conserto, né? Então, legal. Então, o que eu coloco? A cada 10 ferramentas que eu tenho, qual que é o período de reposição? Qual que é o prazo de reposição? Por exemplo, o cara demora 10 dias para entregar uma ferramenta. Então, quantas ferramentas quebraram pelo tempo de entrega dessa ferramenta? Legal? Então, você coloca ferramentas para trabalhar e ferramentas quebram. É um tipo de indicador também. Terceiro item é o item de entrega, prazos de entrega. Como está o seu prazo? Então, em quanto tempo você consegue entregar um pedido? Legal? O quarto é o seguinte, é a questão de produtividade, como estão os seus custos com relação à fabricação, os seus custos com relação ao processo, com relação às pessoas. Quinto é qualidade, os seus processos estão com qualidade, as pessoas estão trabalhando com qualidade, como está a qualidade dos seus processos. Lembrando que qualidade, ela abrange muita coisa, tá? Não se prenda à qualidade como você só enxergar um produto ou um processo de qualidade. Qualidade é muito mais que isso. Se você entregar no prazo, você tem um processo com qualidade. Perfeito? Quinto é a qualidade. E por fim, é a liderança, a equipe, como que as pessoas estão. Então você cria indicadores com relação às pessoas. As pessoas estão motivadas, estão engajadas. Qual que é a taxa de rotatividade aí da empresa, as pessoas se demitirem, enfim, é gigante esse mundo de indicadores. Aí é na prática, você realmente colocando a mão na massa. Eu também disponibilizo aqui nessa aula, não vou conseguir disponibilizar, mas eu disponibilizo alguns dos eventos que eu participei, aí eu disponibilizo exatamente o que a gente fez, quais indicadores que a gente criou. A única coisa que eu não vou poder falar é o nome da empresa, mas eu consigo falar todos os dados, todos os indicadores que foram criados.
No canal do YouTube eu ainda não estou disponibilizando esses eventos, eu tô deixando lá no meu curso, mas é bem possível que eu crie alguns vídeos aqui também de alguns eventos, de alguns cases que eu participei. Então todas as ferramentas que eu comento, eu também crio alguns estudos de caso e coloco de ponta a ponta, desde quando eu cheguei na empresa, cheguei no processo, até o resultado colocado. Então no planejamento estratégico tem um lá muito bacana, vamos lá conferir. Bom, agora é o seguinte, depois que você fez todo esse brainstorm de indicadores, pode acontecer de você criar muitos indicadores, você ter pelo menos aí uns 30, 40, 50 indicadores. Só que você não vai poder ficar olhando para esses 50 indicadores todos os dias. Então o que a gente faz? Faz um cross-check aí, faz o seguinte, pega os seus indicadores, um por um, pega ele, esse post-it e fala assim, esse indicador, ele tem a ver com alguma observação daquele agrupamento que eu fiz, esse indicador tem um impacto forte aqui. Opa, legal, vou pôr. Esse indicador nem tanto, tira, põe. Então você vai conseguir determinar quais são os indicadores mais relevantes baseado na sua North Star. Essa é uma dica que eu dou para vocês de fazer esse cruzamento, essa ligação entre os indicadores que você fez e o North Star. Ótimo, temos o primeiro elemento da visão, que são os indicadores. Muito importante, dos indicadores que sobraram, você tem que se imaginar daqui 3 a 5 anos. Como esse indicador vai estar daqui 3 a 5 anos? Aí você define isso daí também, legal? Segundo item, segundo elemento da visão é o mapeamento do processo. Se você não conhece como mapear bem um processo, eu também tenho um outro módulo, tá? Que é um método chamado de mapeamento de fluxo de valor. Se não tiver nesse canal ainda, daqui a pouco vai aparecer nesse canal como você fazer um mapeamento de fluxo de valor. Só que se você não tiver um mapeamento de fluxo de valor como conhecimento, é simples. Pega a galera que trabalha na empresa ou no processo e fala para eles falar etapa por etapa de como acontece o processo. Aí você marca etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, etapa 6, etapa 7. Coloca tudo. Fala para eles trazer todas as informações que eles sabem sobre as etapas. Essa etapa demora tanto, essa etapa tem muito retrabalho, aqui a máquina está dando pau, aqui os equipamentos quebram, aqui o cliente reclama, aqui não sei o que, e anota tudo, legal? Quando você fizer isso, você vai ter um mapeamento do estado atual da sua empresa, como a sua empresa trabalha hoje. E aí é simples, é só você juntar a turma e fazer um brainstorming de ideias. Pô, eu acho que ali a gente podia fazer um negócio diferente, eu acho que ali a gente podia fazer um negócio diferente, eu acho que ali a gente podia fazer um negócio diferente. Lembrando, não coloque ações, coloque estado futuro, coloque observações. Então, por exemplo, o meu equipamento quebra muito. Quebra quanto? Então no futuro eu quero que os meus equipamentos quebrem menos. Percebam que não é uma ação, mas é um estado futuro. Então coloca aí. Vai parecer um papel, vai parecer uma árvore de Natal cheia de post-it aí, mas não tem problema. Você está desenvolvendo o estado futuro dos seus processos. E por fim, o terceiro elemento é a sua infraestrutura. Então, por exemplo, digamos que saiu uma lei nova no governo, que é uma ameaça que você descobriu no North Star. E essa ameaça vai aumentar os seus impostos de 5% para, 18% ao mês, se você continuar na região onde você está. Porque naquela lei, naquela região, o seu tipo de atividade não pode ser mais executada. Enfim, digamos por algum motivo ambiental ou alguma coisa do tipo. Ou seja, você tem que parar para pensar se vale a pena essa mudança física de um local para outro. Então, nesse momento de infraestrutura, tenta imaginar o processo como um todo, onde ele está localizado. Na infraestrutura não só física, tenta imaginar na sua infraestrutura digital. Será que vale a pena nesse momento, devido às oportunidades que estão tendo com tráfego orgânico em você conseguir criar blogs? Será que vale a pena nesse momento eu criar um blog, criar um novo espaço digital, um novo espaço físico aí? Então, na infraestrutura você tem que fazer todas essas perguntas. Chegamos ao final da visão. Então, nós aprendemos a criar um North Star. Aliás, nós aprendemos antes como coletar matéria-prima para desenvolver nosso planejamento estratégico, como desenvolver nosso North Star, como desenvolver a nossa visão. Agora nós vamos para o terceiro passo, que é desenvolver o nosso plano mestre ou plano diretor. Em outras palavras, é Master Plan. Legal? Que eu gosto de usar um pouco essas palavras em inglês aí, que é como a gente aprende no dia a dia dos autores. Vamos lá. O terceiro passo da criação do plano diretor é o seguinte. Você tem o estado atual. O que é o seu estado atual? Você tem todas as análises que você fez com relação à dinâmica do chapéu, com relação à matriz SWOT. Você tem indicadores atuais, indicadores futuros que você quer. Você tem mapeamento do processo atual. Você tem a sua infraestrutura atual. Você tem muitas informações atuais
que significam todo esse conjunto é o nosso, digamos, estado atual da coisa. E você também já tem o seu estado futuro, que é o quê? Os seus indicadores modificados, o seu processo modificado conforme o que você planejou. Você tem o seu North Star para onde você quer caminhar, ou seja, a sua visão está pronta, o seu estado futuro está pronto. Você tem um estado futuro de 3 a 5 anos, como eu comentei com você que você tinha que determinar de 3 a 5 anos. Existe um gap entre o estado atual e o estado futuro. Esse gap você tem que meio que quebrar ele em anos, tá? Digamos que esse estado futuro de 3 a 5 anos, como a gente comentou, a gente tem que quebrar ele em 1 ano agora. Então a gente vai pegar todo esse gap e vai falar, pô, daqui 5 anos eu quero chegar lá, tá? Então vamos falar, nesse primeiro ano, o que eu poderia fazer nesse primeiro ano para caminhar em direção à minha visão? Que vai estar caminhando em direção à minha estrela guia. Então nesse momento, desse primeiro ano, você vai pegar todo esse estado atual e estado futuro e você vai criar ações, combinado? Você vai criar ações para cada observação. Uma dica, como que eu faço, e eu fiz isso em algumas empresas. É simples, eu colei um papel grande, branco, gigante. Ele é como se fosse um cronograma de 1 ano, tá legal? Bem grande assim, então, e separado por semana a semana. Então, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, então tem lá as suas 50 e poucas semanas no ano, tá? Cada semana você corta, você imprime um negócio, né, ou cola vários papéis do tamanho de um post-it. Pode ser um post-it pequeno ou aquele post-it grande mesmo. Então, cada post-it vai representar uma atividade semanal, combinado? Então, você tem, né, no comprimento dele 1 ano e várias semaninhas, representando cada post-it uma semana. Agora, aqui ó, na largura, o que você coloca na largura? Você vai colocar também o tamanho de um post-it. E nessa linha do tamanho do post-it, você vai colocar no canto aqui o que representa aquela ideia de melhoria, aquela observação. Então, digamos que dos seus indicadores, tem um indicador principal que é com relação a prazos de entrega. Então, lá na esquerda, você vai colocar, projeto de redução de prazo de entrega. Embaixo, você vai colocar projeto de aumento de qualidade. Terceiro, projeto de usar a oportunidade do governo. Projeto de mudar a infraestrutura de local. Então, você vai colocar todos os seus estados futuros que você quer trabalhar nesse primeiro ano, aqui ó, nas linhas. E o que você vai colocar em frente a cada uma delas? Ações. Ali é um brainstorm de ação. Qual que é o primeiro passo para a gente mudar de lugar? Fazer uma análise do próximo local. Qual que é o segundo passo? É verificar os custos. Qual que é o terceiro? Qual que é o quarto? Qual que é o quinto? Qual que é o sexto? E vai colocando durante o ano tudo que você quer cumprir durante aquele ano. Combinado? É isso. É muito fácil, tá? Mas vai algumas dicas para você fazer um ótimo plano diretor. O que acontece muito quando a gente cria um plano de ações gigante? Eu costumo dizer que todos nós somos doutorados, ou até PhD, nós somos doutorados em fazer plano de ações e cronogramas. É sério, todo mundo. Todo mundo é doutorado em fazer plano de ação e cronograma. Legal? E esse nada mais é do que um outro plano de ação com um cronograma, pior ainda, um cronograma de 1 ano aí pela frente de concluir, tá? O que eu falo? Tira esse negócio de doutorado de plano de ação. A gente não está criando um plano de ação. Coloca na cabeça que a gente está criando um ritmo de melhoria para a empresa. O que é um ritmo de melhoria? Vai ser disciplina. Vai ter assim, ó, toda semana, sem falta. Toda semana, a equipe responsável por esse planejamento estratégico vai se reunir em frente a esse painel e cada um vai falar da sua atividade. Lembrando, toda ação tem que ter um responsável, tá? Eu vou depois criar um curso aí sobre como determinar uma boa ação aí, tá legal? Mas toda ação tem que ter um responsável. Isso vai determinar para a equipe como fazer essas responsabilidades. Combinado? Então assim, semanalmente, uma reunião de 15 minutos, uma reunião de meia hora para falar, tá feito, não tá feito, por que não tá feito, quais os próximos passos. Lembrando, essa reunião, você não é uma reunião para resolver problemas, é uma reunião apenas para falar o status das coisas e relembrar você de fazer aquilo ou pedir alguma ajuda. Combinado? Criar um ritmo de melhoria, ritmo de melhoria. Lembra daquela montanha? Você tem que continuar rodando aquela bolinha lá e criando, padronizando, criando calços, padronizando. Se você não criar isso, você vai por água abaixo todo o seu planejamento estratégico. Vai ser um plano, igual eu comentei, vocês são doutorados em fazer plano, vai ser um plano que não vai ser executado. Legal? Então, crie um ritmo de melhoria, não crie um cronograma. Outra dica, você tem o responsável pela ação e você tem o responsável do projeto, da linha como um todo. Tá legal? É isso, essa foi mais uma aula.
Meu nome é Guilherme Canteiro, eu estou aqui, enfim, para realmente mostrar todas as metodologias que eu apliquei durante esses 11 anos aí de excelência operacional, então estão todas disponíveis. Aí embaixo do vídeo aí vocês vão ver um link aí levando para um e-book gratuito, você vai ter 3 aulas gratuitas sobre como reduzir custos, desperdícios nas empresas e custos nas empresas, podcast, tem um blog que eu estou postando artigos direto, enfim, todos os canais que vocês podem me acessar e acessar o meu conteúdo aí, tá legal? Então clica aí no link, eu estou fazendo assim, todo final de vídeo eu faço um desenho, resumo da aula, então já eu vou só acabar de falar aqui, eu já vou começar a fazer o desenho. E esse desenho que eu fiz, eu vou deixar no link abaixo aí, acho que é o primeiro link aí, que é uma página que você vai ser redirecionado. Eu só peço o seu e-mail lá e o seu nome, você dá um ok, você vai cair numa página com todos os meus desenhos, não só dessa aula, mas outras aulas. Que quando eu fiz um curso lá de Visual Thinking, né, que é pensamento visual, eu comecei a gostar, estou praticando, a turma está comentando. Tá um pouco feio ainda porque eu estou usando essa mesa digitalizadora, tá? Mas eu estou aprendendo a usar ela, então já vai ficar uns desenhos aí muito bom para vocês. E eu gosto muito que o desenho resumo, ele é uma imagem que resume tudo que eu falei na aula. Então, às vezes, uma imagem ela representa mais do que aí 1000 palavras. Tá legal? Forte abraço e até mais. What's your vision?